a questão das reconstruções, a maior dificuldade das reconstruções das 12 tábuas vem do fato de que nem os romanos sabiam o que estava escrito nelas. Elas foram escritas no século V a.C., em meados do século V, em placas imensas de bronze, que foram 12 tábuas. A gente pensa numa coisa primitiva, lascando numa pedaço de pau de árvore, né? Mas não, imensas tábuas de bronze pregadas no fórum. E pouco tempo depois, em 390 a.C., os gauleses invadiram Roma, pegaram essas tábuas e fugiram com elas. É claro que não foi para eles terem um direito refinado, foi para derreter e fazer alguma coisa com aquilo. Mas, de toda maneira, os romanos procuravam memorizar essa lei das 12 tábuas. A memorização de textos era uma coisa muitíssimo comum na pedagogia e na cultura do Ocidente até pouquíssimo tempo atrás, então isso não é uma coisa muito particular dos romanos. E, de toda maneira, com o passar dos séculos, acaba virando telefone sem fio, né? O que é que realmente estava escrito na Lei das 12 Tábuas. No final do século I a.C., Cícero já reclamava que as crianças da época dele já não sabiam mais recitar a Lei das 12 Tábuas de cor. Então, mais ou menos como se fazia na Grécia com Homero, se fazia em Roma com a Lei das 12 Tábuas. Então, aí está uma das grandes fontes de dificuldade. A maior parte dos materiais que se usam para reconstruir a Lei das 12 Tábuas são obras literárias, nem todas são obras jurídicas. E uma prova dessa confusão toda é que tanto a reconstrução do Huns como do Ricógono, quando do Girá, não tem 10 leis na primeira tábua, ou melhor, não tem 11 leis na primeira tábua, tem 10 leis. E a lei quinta trata sobre o nexo e a mancipatio, e a lei sexta trata sobre a oração verbal dos pactos celebrados, porque existem disputas sobre qual era o conteúdo, mas só para tornar mais clara a confusão do que é o estudo das leis das 12 tábuas, que às vezes pode parecer uma coisa simples, mas não é. Os romanistas especialistas em lei das 12 tábuas são os mais poderosos que existem. Não sei se foi o professor Marx que tinha comentado alguma coisa disso, ou se está no livro do Thomas Marx, mas no final, até os próprios editos, né, eles tinham como base sempre essas normas desse direito da lei das 12 tábuas. Então, eles nunca chegaram a revogar, entre aspas, completamente, mas eles sempre faziam interpretações baseadas nesse direito, se eu não me engano. Então, se você é especialista em 12 tábuas, você é mais ou menos como fosse o direito romano do direito romano. Você pega a base da base para você interpretar todos os editos, todas as coisas que vieram depois. Então, isso eu acho também muito interessante, e realmente, quem sabe das 12 tábuas é o top tier. Esse ponto é bem interessante, Golfetti, porque diz muito sobre o que foi a lei das 12 tábuas no direito romano, mas também pode gerar alguns equívocos da nossa parte quando a gente tenta, por exemplo, comparar, e até certo ponto é uma comparação legítima, mas quando a gente tenta comparar a lei das 12 tábuas com a Constituição atual, talvez até com áreas de direito civil constitucional, então todas as normas vão se adequar ao que estava lá. O maior, eu penso que a maior questão que fez a Lei das 12 Tábuas ser longeva é a autoritas inerente a ela. Ela foi o que deu fim a uma guerra civil que existe há muito tempo, né, entre os patrícios e plebeus em Roma. Foi uma coisa que marcou culturalmente muito, muito fundo a história de Roma. Então, portanto, ninguém se atrevia a revogar ou falar contra ela, embora se decidissem contrariamente a ela, torta direito. Toda essa primeira tábua aí trata das ações da lei, né? Que com a lei Ebúcia, que também não é jovem, a lei Ebúcia é século II, século III, já foi revogada. A propósito, Augélio, isso foi incluído na reconstrução do Oricóbono, na lei 10, que é estranho se colocar isso na reconstrução, mas enfim,
Conta que por conta de algumas coisas muito antigas contidas na Lei das 12 Tábuas, ela foi abandonada. Essa primeira tábua foi abandonada, como, por exemplo, a presença dos wades, que não é exatamente um fiador no processo, basicamente que toma o lugar do réu no processo, as penas fixas para injúrias corporais e, e outras questões fizeram essa primeira tábua ser afastada. E, entretanto, outras disposições das tábuas continuavam sendo nominalmente aplicadas, mas para outros fins, como a questão da emancipação de homens e mulheres. Para homens, para emancipar, você tem que emancipá-lo 3 vezes. Na terceira, acaba o pátrio poder. Para mulheres, é só uma. Então, é uma embromação muito grande, né, a história. Até para estudante de direito, quando a gente faz história do direito, a gente tende a ver as 12 tábuas, sei lá, como se fosse um código de Hammurabi romano, sabe? E eu acho que a gente não tem essa noção de que apesar de ser antigo, é um negócio para o desenvolvimento do direito reconhecido como, mas assim, fazer toda a estrutura, né, desse direito privado, de processo, que nem as 12 tábuas fazem, eu acho que a gente não dá o devido valor também por comparar a outras coisas que a gente só ouve, às vezes, nas aulas de história do direito. A gente acaba confundindo um pouco esse papel histórico de outras fontes com o papel concreto e jurídico no estudo de direito romano das 12 tábuas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa, outra coisa, quando a gente está estudando direito romano. Então, por mais que tenha esse aspecto histórico, existe também um aspecto jurídico muito forte que a gente, como estudantes de romano, como pessoas que se interessam por direito romano, a gente não pode parar no aspecto histórico. A gente tem que analisar por um aspecto mais jurídico, mais técnico e ver que, sim, é antigo, mas é uma norma, né, um documento jurídico muito importante para o nosso campo de estudo.